alunos dos sextos anos, tudo bem com vocês? O que fazem da vida? Estão estudando muito, estão gostando aí da quarentena, né? Vamos lá para mais uma aula de história? Vamos? Aproveite, dê pausa aqui no vídeo, pegue seus materiais, o livro de história, tá? No livro de história, vocês vão colocar aí na página 34 do livro de história de vocês, que vai corresponder, se eu não estou enganado, capítulo 2, página 34, ok? Pegue seu caderno para fazer algumas anotações. Enquanto isso, eu vou apresentar uma informação aqui importante para vocês. Aqui abaixo deste vídeo tem o nome comentário. O que é que vocês vão fazer a partir de hoje? Vocês vão colocar o nome de vocês, como também, abaixo do seu nome, você vai colocar a escola onde você estuda. Se você estuda, por exemplo, no povoado, Jardim, você vai colocar. Se você mora no povoado e estuda no povoado Jardim, você vai colocar o nome da escola. Toda vez que você for assistir, você vai colocar o nome da escola e o seu nome. Para a gente ter uma ideia de quais são as escolas que estão assistindo, quais são os alunos que estão tendo acesso, para a gente também pensar em uma forma de ajudar os demais alunos que não estão conseguindo. Dê o seu like, dê o joinha aí, ó, clique no joinha para dizer que gostou, tá? Ao mesmo tempo, se gostou de fato do vídeo, compartilhe. Compartilhe nas redes sociais, no Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Tudo que é redes sociais vocês compartilhem, porque aí este vídeo vai chegar em outros alunos que não têm acesso. Vai chegar em outros cantos que essas pessoas que vão ter acesso ao vídeo vai conseguir extrair algumas informações. Então, vocês compartilhem aí nas redes sociais de vocês, ok? Não esqueça do joinha, não esqueça, por favor, de colocar o seu nome e de colocar o nome da escola onde você estuda, tá? Lembrando que as atividades vocês vão enviar para os seus respectivos professores de história, ok? Como também vocês podem enviar para o meu e-mail, que eu vou mostrar ali neste instante para vocês. Se seu professor for a professora Luziane, professor João, professora Rosa Maria, professora Cleciana, professora Afinha, professor Rainê, professora Damiana, ou qualquer outro professor da rede, vocês enviam para lá, tá ok? Então, como também vocês podem enviar para o meu e-mail, não tem problema, desde que vocês façam as atividades, que vocês devolvam para a gente ter ideia do quais são suas dúvidas, quais são suas indagações, seus questionamentos, ok? Não se preocupem em relação a isso. Peço licença aqui, porque eu vou compartilhar com vocês, tá? O nosso slide de hoje, porque o professor Marcos, ele está em uma nova plataforma. Isso mesmo, tá? Então, tudo aqui é novo para o professor Marcos. Tudo com o objetivo, na verdade, com o objetivo de aprimorar e que o conhecimento se torne mais fácil de ser compreendido. Ok, pessoal? Voltando aqui. Pronto. Toda semana, eu vou começar sempre com uma mensagem, uma frase, alguma coisa que leve à reflexão. Essa mensagem ela vai estar voltada sempre a algum determinado acontecimento que ocorreu na semana ou até mesmo no dia que vai ocorrer, por exemplo. A mensagem de hoje é sobre o racismo, tá? Que vai trazer a ideia da seguinte questão. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou pela sua origem, ou pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. O que é que Nelson Mandela, um dos abolicionistas que lutou pela igualdade, pela diferença, pelo respeito à cultura, pela tolerância religiosa, tá? Independentemente da questão de sexualidade, gênero, de etnia. O que isso quer dizer? Que ninguém nasce racista. Todos nós nascemos humanos, pessoas solidárias. O que vai fazer a gente se tornar pessoas racistas, homofóbicas, preconceituosas, falando em relação às pessoas que são, é o meio ao qual a pessoa está inserida, é as relações que ela estabelece, é as pessoas com quem convive, é as questões do dia a dia. Então, todos nós nascemos pessoas humanas. Essa questão de inferiorizar o outro pela questão da pele em pleno século XXI já não é mais permitido, pessoal. Até porque racismo hoje é crime, tá? É injúria racial,
Está lá no Código Penal, como também a questão da homofobia, tá? Do preconceito, discriminação, enfim. Então, essa mensagem vem trazer aí de como o homem está se comportando na sociedade atual. Fica essa reflexão e essa lição para a gente pensar aí nas próximas semanas, ok? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que, é ótimo. Vocês já pararam para se perguntar como surgiu o mundo? Já pararam para perguntar como surgiu o mundo? Como foi que surgiu o planeta? Quem foi o primeiro homem? O que é que tem depois do espaço? Quem criou Deus? Sim, a gente sabe que quem criou Jesus foi Deus. Sim, mas quem criou Deus? Quem criou o universo? Por que o universo é preto e não branco? Já pararam para se perguntar essas perguntas, para refletir sobre isso? Então, é baseado nessas perguntas aí que é a aula de hoje de História. Que é justamente o quê? As origens da humanidade e seus deslocamentos. Lembrando que é na página, capítulo 2, página 30. Ok? Sou o professor Marcos. E vamos lá para a aula de hoje. Vou trabalhar a origem da humanidade. Vou apresentar as teorias. Teorias são ideias existentes em torno. Quais são as ideias que defendem o surgimento, como surgiu a humanidade. Existem diversas ideias. Quando se trata desse tema, vários pesquisadores, vários historiadores ainda se confundem e ainda não chegou, de fato, a uma única resposta. Porque existem diversas ideias que defendem questões e coisas totalmente diferentes, como veremos. Hoje eu vou trazer apenas duas ideias, que é a primeira é a teoria criacionista, e posteriormente eu vou explicar para vocês a teoria evolucionista. Pessoal, primeiro o que é teoria? Teoria é uma ideia. Criacionista da criação. Então, teoria criacionista, a ideia da criação do homem. Essa ideia criacionista, ela vai estar interligada totalmente à religião cristã, tá? A religião cristã, o cristianismo, vai dizer que o homem surgiu na Terra por meio da criação de Adão e Eva. Não é isso? Lá na passagem da Bíblia não fala que primeiro surge Adão para depois surgir Eva. Eva surge da costela de Adão, não é assim? Então, a teoria criacionista ela está ligada à ideia do cristianismo, da religião. Então, será a religião cristã que vai definir, que vai justificar, que vai explicar o surgimento do homem. Então, nesta teoria, diz que foi Deus que criou o homem e o cruzamento e a reprodução entre Adão e Eva criou outro ser humano e assim foram se criando até chegar à humanidade atual. Tá ok? Não é isso? Pronto. Essa aí é a teoria criacionista. Uma característica, o cristianismo adota a Bíblia como fonte de explicação sobre a criação do homem. Então, quando você quer entender a criação do homem, como o homem surgiu, aí recorre à Bíblia. Essa daí é a ideia criacionista, que é a ideia cristã. Lembre sempre disso, que é a interferência divina. Mas aí eu lanço uma pergunta para vocês. Quem criou Adão e Eva? Deus, não é isso? E quem criou Deus? E quem criou o universo? Fica aí a reflexão de vocês, ok? Cada um, o meu objetivo aqui não é questionar a religião não, pessoal. Meu objetivo aqui é levar vocês a um processo de reflexão, ok? Sobre o nosso meio onde a gente está inserido, sobre o planeta Terra. Então, temos aí a ideia criacionista. Beleza? Alguma dúvida? Religião aqui. A religião que vai explicar a criação do homem. E a outra ideia é a teoria evolucionista. Professor, o que é a teoria evolucionista? É a ciência. De um lado, nós temos a religião e do outro, nós temos a ciência. As duas, ao longo da história, se confrontam. Tanto a religião como a ciência se confrontam. É um conflito entre as duas. As duas não se batem. Entende?
Uma defende uma coisa e a outra defende outra. A teoria evolucionista, ligado à ciência, vai dizer que o homem surgiu através de um único ser vivo. E que devido ao surgimento desse ser vivo, o homem foi evoluindo aos poucos, com o passar dos tempos, até chegar na estrutura atual que nós somos hoje. Vamos analisar aqui, pessoal, rapidinho, chamo vocês para a gente analisar essa imagem. Olha, a teoria vai dizer que primeiro nasceram os fungos e as bactérias. Aqui é os fungos e as bactérias. Depois dos fungos e as bactérias, aqui, geraram os animais aquáticos. Okay. Depois dos animais aquáticos, geraram os répteis terrestres, tá? Depois dos répteis terrestres, geraram o que aqui, ó? Aqui, ó. Os mamíferos. Chegando à nossa espécie atual, a nossa feição de ser humano, de rosto, nariz, porque tem um nariz grande, não, brincadeira. É a feição de rosto semelhante com os dias atuais, tá? Vamos explicar melhor. Olha, significa que nascemos de um vírus, não é que nós necessariamente nascemos de um vírus, mas os nossos ancestrais, o homem, nasceu necessariamente de um vírus e de uma bactéria. E com o processo de evolução, ele consegue evoluir. Alguma dúvida até aí, pessoal? Característica: todos os seres vivos descendem em uma instância de um ancestral comum. Qual é o ancestral comum que a gente tem? O vírus e as bactérias. Ou se não, o macaco. Olhem, veja a evolução do macaco. Tá? E aos poucos ele vai se corcundo e aos poucos ele vai se estruturando. Tá ok? Essa é a teoria evolucionista. Está ligado à relação da ciência que vai explicar a criação do homem. A ciência vai dizer a seguinte questão: quem surgiu primeiro foi os vírus e as bactérias, depois se evoluíram para o homem. Quem está dizendo isso é a ciência, a teoria evolucionista. Mas só que vai surgir nesse confronto aí a seguinte teoria, criacionista. Não, peraí. O homem surgiu graças a Deus. Graças à criação de Adão e Eva, que vai reproduzir e vai gerar a humanidade. Duas teorias totalmente diferentes, que elas vão se confrontar, mas que são totalmente diferentes, ok? Ampliando mais esse conceito de teoria evolucionista, vou lá passar para o próximo vídeo. Vídeo não, slide. Aqui temos um exemplo da teoria evolucionista. Aqui são os primeiros homens, tá? Posteriormente, passar pela semelhança do macaco, tem mais os primeiros homens. Mas se vocês pararem para observar aqui, pessoal, nessa imagem, ó, esse daqui que está mais próximo, lado direito, esse daqui. O rosto, ele tem semelhança com o nosso? Não. Ele tem semelhança com o rosto de um macaco. Que teoria é essa? Isso mesmo, teoria evolucionista. Porque na teoria criacionista, o homem não tem semelhança de um macaco rosto. Entende? A espécie humana. Ele já nasceu, na teoria criacionista, ele já nasceu já com as nossas características atuais. Então, aqui nós temos a teoria evolucionista, ok? E aí o rosto, semelhança a de um macaco. Veja as mãos. Mas só que o corpo em si tem semelhança com o ser humano. Com o ser humano que eu falo, com o homem. Então, ele está no processo de crescimento. Pessoal, qual atividade é que esse homem está realizando aí? Isso mesmo, anote aí. As primeiras atividades que o homem realizava era a caça, como também a coleta. Olha os instrumentos que ele utilizavam para pregar, para matar. A pedra. Eles não tinham noção, eles não sabiam. Não existia o ferro, não existia a arma nesse contexto não, pessoal. Entende? E a África vai ser intitulado aqui como o berço da humanidade. Pois vai ser na África que vai surgir os primeiros homens. E a partir da África que vai se deslocar para outros locais, para outros continentes. Vejamos. A teoria mais aceita pela ciência até tão pouco mostrava que o homem moderno evoluiu em um único berço da humanidade há mais de 200 anos. Em qual região? Na Etiópia, leste da África. Teria aprendido longas jornadas. Longas jornadas significa que ele saiu da África, foi para a Europa, foi para a Ásia,
foi para a Oceania, foi para a América, tá? Em que evoluía em caminhada sobre a Terra. Surgindo na África, teria migrado à Europa e à Ásia, e mais tarde a Oceania, e por último, somente o nosso território, a América Linda. Não é isso? Muito bem. América do Norte, América do Sul e América Central. Foi o último continente que os homens chegaram, tá? Pessoal, pressionando muito bem aqui sobre a questão do berço da humanidade. Lembra? Quando falar berço, dá a ideia de criação. A criação da humanidade. Que tem lá a atividadezinha, ok? Vamos lá. Dentro desse processo existe a hominização. A hominização vai dizer sobre as condições, as características físicas do homem. Hominização, processo, a estrutura física do homem. Vamos então analisar as várias fases que constituem esse processo. Vamos lá. Primeiro homem, primeiro ser vivo, semelhante a um homem. Temos o Australopiteco. Volume do cérebro. Aqui, claro. Quando, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, como é que ele vivia? Vagava pela savana. Ele não tinha essa responsabilidade pelo trabalho, ele não tinha ideia sobre o trabalho, ele apenas vagava atrás de alimentos. Ok. Tinha cerca de 1,20 m, ao tamanho 1,20 m. Baixíssimo. E a sua locomoção era bípede. Ele se locomovia mediante os dois pés, locomoção dos dois pés. Ele não utilizava as mãos para caminhar. Então ele já tem característica ali de marca, veja, base da teoria evolucionista, né? Essa ideia da questão da comparação com o macaco, com os Homo sapiens, né? Mas a sua fronte era baixa, veja aqui de fato o queixo, né? Os olhos encurvados, o nariz achatado e os olhares bastante similares. Os maxilares bastante similares, ou salientes. Temos aqui o primeiro, tá, pessoal? Depois desses veio os Homo erectus. Foi chamado por considerar ter sido o primeiro homídeo, ou primeiro hominizado, a adquirir posição bípede erecta. Olha a postura dele já. Olha o rosto no processo de transição, no processo de evolução. Tá? Veja, percebam. Tempo, 1,5 milhão de anos. Localização, saiu da África e expandiu para todo mundo. Olha a questão da altura, pessoal. Aqui, olha, a altura já aumenta 30 centímetros. Não é isso? 1,50 m. Bípedes, alimentação, se alimentava de tudo. Carne, vegetais, legumes. Fazia instrumentos mais elaborados. E esse daqui vai conseguir descobrir o fogo a partir do instrumento da utilização das duas pedras. Bata as duas pedras, ele vai perceber que vai voar pequenas faíscas. No início eles tomaram susto. No início eles tomaram susto. Porque eles não sabiam o que era o fogo. Não tinham noção que era o fogo. Os primeiros homens na Terra. Aí o que é que vai ocorrer? Com o passar do tempo, estes daqui, os Homo sapiens, vai dominar. Uma coisa é você descobrir o fogo, outra coisa é você dominar. Você botar uma tocha e ir para a caça. Então, o fogo nos Homo sapiens, por exemplo, foi utilizado como tanto para a questão da sobrevivência, da caça, uma vez que eles espantavam os animais e os próprios inimigos, como também para a própria cozinha. Cozinhar não. Assar as carnes, né? Tomar lá as caças, as presas que eles pegavam. Os Homo sapiens, ele tem o cérebro mais desenvolvido, foi capaz de fabricar instrumentos de lasca, de pau, muito mais pequenos e complexos. Esta é a espécie atual. Veja que a nossa espécie aqui, pessoal, já está mais atual. Há mais de 100.000 anos, a atualidade, conquistou todo o continente, já que somos semelhantes. Olha a altura, 1,80 m, tá? Bípedes, lembre, bípedes significa locomoção pelos dois pés, né? Erecto, olha, em pé, se locomove pelos dois pés, tá? Omnívora, que significa alimentação, tanto de animais como de vegetais, legumes. Conquista, evidenciou a capacidade artística, arte rupestre, fabricava instrumentos mais variados e mais eficazes, tá? Então, de acordo com que o homem ia evoluindo, automaticamente o modo de vida iria mudando, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de sentir ia mudando. Veja a caça, antigamente, os primeiros, caçava com a pedra. Aqui você já é perceptível, já é visível aqui, ó, a questão do uso da flecha, de objetos mais pontiagudos, ok? E aqui, pessoal, é o processo final. Veja, aqui, o primeiro, o Australopiteco, tá aqui, ó, o primeiro. Depois o Homo habemus,
Esses daqui que são os Homo sapiens. E a semelhança daqui, ó. Esse daqui é um dos primeiros, tá? Da hominização. Depois vem os demais. Veja, de acordo com que ele vai evoluindo, a questão do pelo, tudo mais, o modo de vida, olha, aqui, ó. Aqui ele tá com um pedaço de pau. É pontiagudo? Não. Ele acha um pedaço de pau, tá normal, pedaço de pau. Tá? Aqui ele já tá com as pedras na mão. Aqui já percebe que ele já consegue dominar o fogo. Como é que ele consegue dominar o fogo? Olha aqui a tocha. Tá? Como é que eles conseguiam, professor, se não tinha gasolina, se não tinha fósforo? O pessoal batia as pedrinhas lá, ó, a voar no fasquinho, tá? De mato seco. Aí eles pegavam uma substância que era encontrada nas árvores dos lipídios, uma árvore chamada lipídio. Eles tiravam essa substância, colocavam em torno de um pedaço de madeira e colocavam no fogo. Essa substância funcionava como um álcool, por exemplo. Então eles caçavam, eles espantavam até pessoa semelhante dele, que era tido como inimigo. E a comunicação, pessoal, esses primeiros aqui, os homens erectos, era através de gestos, né? Eles faziam gestos, ou sinais, ou se não, sussurro, entenderam? Aí a linguagem também vai se desenvolver juntamente com tanto a expansão da evolução de suas características, também o modo de vida, ok? E aqui, pessoal, os homens erectos, olhem, já a questão que eles já têm ideia. A questão da vestimenta, pessoal. Nos primeiros Homo sapiens não tinham. Aqui já passam a ter. Então, tudo isso eleva a evolução do homem. Que teoria é essa? É a teoria criacionista? Não. É a teoria evolucionista. Ok, pessoal? Vamos lá. Aqui vai a nossa atividade da semana. Capítulo 2, página 32 a 36. O vídeo hoje foi bem bacana, né? Bem objetivo, mas vamos lá. Para a teoria evolucionista, como o homem surgiu? Através da criação divina, questão religiosa, Deus criou Adão e a Eva foi criada a partir da costela de Adão, e vai explicar tudo a partir daí. Quem criou o mundo foi Deus, quem criou o homem foi Deus, criacionista. Se dá uma característica da teoria... Perdão, vamos lá. Para a teoria evolucionista, como o homem surgiu? O homem surgiu através de uma única espécie, né? Que é a evolução do homem por etapa, ok? Surgiu através de uma única espécie. Surgiu dos vírus, das bactérias, depois os animais aquáticos, terrestres, depois os mamíferos, até chegar ao homem atual. Essa aqui é a questão número 1. A questão número 2 é a teoria criacionista, que entra a questão de quem criou o mundo, Deus, quem criou o universo, Deus, tudo justificado pelos princípios religiosos. Teoria criacionista, que é a criação. Onde surgiram os primeiros humanos? Onde surgiram os primeiros humanos? Qual é o berço da humanidade? A África. E para onde se deslocaram? Para a Europa, a Ásia, a Oceania. Explica o significado da expressão o berço da humanidade. Por que berço da humanidade? Tá? Quais eram as atividades do dia a dia que os primeiros homens realizavam? A caça, a coleta, tá? As disputas, eles disputavam muito território, alimentação, tudo isso. Quais eram as atividades do dia a dia que os primeiros homens realizavam? Já repeti. Tá vendo aí? Tem que prestar atenção. Relate as características dos australopitecos, dos Homo erectus e dos Homo sapiens. Essa daí vocês viram lá no vídeo a questão da estrutura, da altura, das conquistas, tá? Como eram as características físicas, você vai ver no decorrer desse vídeo, que eu já falei. Mas também vocês podem tirar suas dúvidas na página 35 do livro didático de vocês, se vocês responderem essa pergunta facinho. Envie para mim, tá? A atividade, ou se não, envie para os seus respectivos professores de História da Rede Itabaianinha. Sexto ano, mais uma vez, externo aqui o meu prazer de estar com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido pelo menos essa questão de resumo, tá? Bem objetiva, bem clara. Ao mesmo tempo, lembrem de colocar aqui abaixo no comentário, tanto o seu nome como o nome da escola onde você estuda. Compartilhe, pessoal, esse vídeo. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, em qualquer site que for. Ok? Por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem, tá? Fiquem em paz.
Estarei esperando aqui vocês na próxima semana. Ok, pessoal? Até breve, viu? Valeu!